A paz do Senhor Jesus a todos. Quem vos fala é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Pinhel. Eu vou deixar aqui para a meditação dos irmãos o livro de Efésios 4:1, que tem como título A Unidade da Fé. E está escrito assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Amém? Glória a Deus. E o que eu quero falar sobre essa palavra é a humildade, do apóstolo. Ele não só tinha um amor, um carinho, uma dedicação pela igreja. A igreja que eu falo não é uma placa denominacional que eu estou falando em seu contexto. Eu estou falando do corpo de Cristo, que são pessoas de todos os ministérios cristãos que congregam numa denominação. É chamada igreja. Glória a Deus. E ele falava com humildade, ele pedia, ele rogava, Ele era o preso do Senhor, Era um homem que era preso na vontade de Deus e era preso porque sofria cadeias, era perseguido por pregar a verdade, por pregar o evangelho, E aí ele fala da vocação. A vocação é para aquilo que Deus te chamou, aquele talento que você tem, no corpo, para aquele ministério que Deus te chamou. Se Ele te chamou, Ele te comissionou, Ele te deu ferramentas. Amém? E essa palavra é para fortalecer ministérios, Porque cada um que vive a vocação em Cristo, permanecendo com humildade e submissão à sua palavra, não vai de contra a pessoa nenhuma. Quer dizer, não vai de contra cristão nenhum, denominação alguma, porque nós sabemos que quem conserta é Deus se houver algo errado. Só que temos a responsabilidade de ensinar. O Senhor mandou a gente pregar, a gente ensinar, batizar. Está lá no livro de Marcos, 16, Ide por todo 15, que diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então ele mandou a gente pregar o evangelho. Aí alguém, para poder não se tomar uma posição diante de Deus, costuma negar a veracidade da palavra de Deus, dizendo, a Bíblia foi escrita por homem. Eu já falei sobre isso. Escrito por homens inspirados por Deus. Amém? Então, quando o Senhor nos chama, através da pregação do Evangelho de Cristo, através da pregação do Evangelho, Ele nos dá essa responsabilidade. E a responsabilidade faz com que a gente seja, glória a Deus, não só responsáveis, mas a gente tem que fazer a diferença, A gente tem que fazer a diferença. Glória a Deus, que as pessoas contam com a gente, Deus conta com a gente, e as pessoas, para serem libertadas do poder das trevas. Mas ninguém pode ser libertado do poder das trevas sem que alguém se sacrifique também por ela. Então nós que fomos chamados para pregar o evangelho, devemos manter nossa vida em consagração diante de Deus, leitura bíblica, jejum, oração, culto a Deus, e uma vida de santidade, de separação das coisas do mundo. Eu não posso, como cristão, dizer, sou cristão, e ir para um bar, me sentar lá e começar a beber e rir, brincar, bebendo bebida alcoólica. Eu não posso, como cristão, provocar divisão no corpo, ficar com raiva,
Eu posso me irar? Posso, porque essa minha natureza é humana e ela é passiva a isso. Eu posso me irar sim, porém eu não tenho que permanecer na ira. Glória a Deus, porque quem julga é Deus. Glória a Jesus. Então, eu como cristão, eu para poder pregar o evangelho, eu não tenho também que ser tímido, porque a Bíblia diz que Deus não se agrada das pessoas tímidas. Não é que Deus fica com raiva, mas as pessoas que cada timidez não pregam o evangelho, é isso. A partir do momento que ele deu um Espírito, está em Atos capítulo 2, o Espírito Santo, esse Espírito de poder, então toda essa timidez precisa ser vencida. Você que tem dificuldade de falar em público, né? Glória a Deus. E você também que fica dividindo porque não tem oportunidade. Irmão, ninguém que é chamado é esquecido por Deus. Olha o que aconteceu com o chamado de José, hein? José foi chamado para alimentar o povo de Israel lá na frente, que passaria por um tempo difícil de fome. E olha o processo de José, né? Sonhou, os irmãos duvidaram dele, entregaram ele à prisão. E o que é que acontece lá na frente com José? É colocado como governador do Egito. Então, o propósito de Deus nos leva muitas vezes a situações difíceis de lidar, mas não podemos deixar de pregar a palavra, de evangelizar, porque mesmo você dentro dessa situação que você está enfrentando como cristão, você é luz. Alguém precisa ouvir você falar, mesmo que pareça que acabou tudo, porque as pessoas desprezam, muitos desprezam, não dão ouvido, existem os que dão. E outra coisa, a palavra de Deus, ela é uma semente. E você sabe o que acontece quando a semente ela é plantada? Ela germina no seu tempo. Então a Bíblia, a palavra de Deus é semente, e quando você planta a palavra de Deus no coração de alguém, vai germinar. Amém? E vamos ver também sobre qual fundamento pregamos essa palavra, né? Não importa como as pessoas preguem, contanto que pregue, mas é necessário aperfeiçoar-se na pregação. Não vamos nos esforçar para pregar heresia, não vamos nos esforçar para desfazer um dos outros na pregação, não vamos usar o púlpito ou o local de pregação para bater em pessoas. Vamos ler a Bíblia e falar dentro do texto e contexto. Aleluia, como você viu que a preocupação de Paulo aqui não era só evangelizar, mas era manter a igreja de pé, firme, fortalecida, orientada, aleluia, dentro da palavra de Deus, né? Com aquele respaldo genuíno, bíblico, que a igreja era doutrinada. Então nós vemos hoje muitos ventos de ensinamentos, cuidado, glória a Deus, fica na vocação que você foi chamado, procura buscar a Deus em oração, sem ser orgulhoso e soberbo, procura ler a Bíblia e pedir a Deus que se revele, isso com jejum e oração, dentro do seu chamado, porque toda pessoa que tem chamado tem dificuldade, primeiro que ela tem contra ela própria, o próprio eu da pessoa, o seu próprio eu luta contra você, para você não orar, para você não ter fé, para você duvidar do chamado, né? Se desesperar com a circunstância, o mundo também se levanta contra, e o diabo, que é o adversário da igreja de Cristo, né? Glória a Deus. Então, está lá em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que fala que a nossa luta é espiritual, não é contra pessoas. Aleluia, quando alguém de forma raivosa ou diz eu não quero conta com você, tem vários motivos, ela possa ser que ela esteja frustrada
e decepcionada com algumas pessoas, e possa ser que seja também o diabo dentro de cada situação de limite dessas pessoas. Então vamos orar e combater o bom combate, falando a palavra com ousadia, porém com discernimento, e não pregue heresia, e não desfaça uns dos outros, entendeu? Não desfaça uns dos outros, prega o evangelho. Eu mesmo, se alguém contestar o que eu falo, eu vou com a palavra e mostro com a palavra a verdade que eu estou falando, o oriento. E se insistir, eu já sei que a pessoa está em outro espírito, que é o nosso adversário, que é o espírito do anticristo, o qual vai se manifestar após a subida da igreja. Ele vai se manifestar em corpo físico, que por enquanto ele está agindo só no corpo espiritual, tentando as nações, levando a muitos governos à derrota, e muitos governos à confusão. Muitas nações têm abraçado o comunismo, o socialismo, que são inspirados pelo diabo, pelo espírito do anticristo, o qual finge que gosta de pessoas, começa a fingir que gosta de todo mundo, começa dizendo que vai cuidar, e na verdade o intuito é destruir, propagar uma ideologia de derrota. A igreja não deve se misturar com essas coisas, com essas ideologias. A igreja tem que ser a favor, aleluia, do bem, a favor daquilo que, segundo a palavra, fortalece a família. Então, tema como o aborto, né? Como as drogas, glória a Deus. Deus é contra os vícios, Deus é contra os vícios. Tanto que a palavra de Deus diz que não é para gastar o dinheiro naquilo que não é o pão. Amém? Então é pecado o vício das drogas, e nós sabemos que existe um príncipe das trevas por trás dessa situação, né? Da venda e também do uso de drogas. Existem demônios que agem. Então a nossa briga é espiritual para combater o mal em todas essas áreas. Então vamos ter cuidado com as ideologias. O cristão não pode ser a favor do aborto, do comunismo, porque no mundo todo onde tem um comunismo, o povo foi levado à fome, às empresas, que alimenta a nação, que fortalece a nação, são as empresas produzindo, dando emprego, e nós vemos que o comunismo tem destruído. Aqui no Brasil eles estão lutando para tentar instalar. Tem um comunista no poder, né, que chama as pessoas de terrorista de bem, porque ninguém que é de bem impede alguém falar. Toda pessoa de bem deixa a outra pessoa falar. Quando você vê alguém proibir alguém se expressar sobre o que ela acha, para poder depois argumentar, é ditadora. E todo ditador, ele tem um espírito ruim na vida dele, né? Porque o diabo, ele não gosta da verdade, e ele nunca quis a verdade. Então, todo ditador, ele não quer ouvir a verdade, então ele vive na mentira, impõe a mentira e impede as pessoas falarem a verdade. Ele impõe a mentira dele e ele assume a mentira como que a mentira fosse verdade, e quer que todo mundo concorde com a mentira deles. Então a igreja, ela é apartada de todas essas coisas. Então mantenha-se o foco, que é Cristo, mantenha-se na salvação, né? Na videira, que é Jesus Cristo, sem se contaminar com este mundo, né? Com as coisas loucas deste mundo, com as coisas desprezíveis deste mundo, que mais servem para levar o homem a apartar-se de Deus, e o homem apartado de Deus, ele não tem vida. Amém? Vai até aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre outro assunto, né? Sobre Temer. Em nome de Jesus. Hoje eu falei um pouco sobre a vocação e a pregação do Evangelho de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia.
Mais uma vez eu gravo aqui, ministrando uma palavra no coração da igreja, dos ouvintes, que a tua bênção venha sobre cada um abundantemente, fortalece na fé, livra do lobo devorador as pessoas, aleluia, suas famílias, e cumpre a tua bênção sobre eles, sobre Atos 16:31, que diz, aleluia, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Eles estão crendo, eles estão pedindo, estão perseverando. Salva, liberta, abençoa, livra de todo mal, de toda maldição. Livra a nação do Brasil da mão dos tiranos, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Obrigado, meu Deus. A paz do Senhor Jesus.